Prezados irmãos apostólicos e todos os que estão nos dando alegria da sua presença, da sua atenção. Eu lhes dou a paz do Senhor, desejando a todos a bênção dos céus, do nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que a Virgem Maria Santíssima também possa guardá-los, protegê-los e abençoá-los em todos os seus dias. A Virgem Maria, irmãos, tem um poder imenso. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram sobre as virtudes gloriosas e o poder de Maria Santíssima. E nos ensinavam também que ela conquistou todas estas glórias mesmo enquanto viveu na terra, porque já nasceu predestinada para ser a mãe de Jesus. E nasceu também dotada de virtudes, inclusive sem a interferência do pecado original, porque os pais dela eram muito santificados e também esperavam a vinda de Cristo com ansiedade, com alegria, com amor e com o desejo de poder receber do Cristo a salvação, o ensino e os milagres. E ela foi criada assim, num lar muito santificado, e ela mesma estudava as Sagradas Escrituras dos profetas do passado, que muito anunciaram sobre a vinda do Messias. E ela guardava também no seu coração este amor por Jesus, sem saber quando Cristo viria, como seria o seu nome, como seria o Messias, mas tinha já esse amor por Jesus em seu coração. Foi por isso, irmãos, que a predestinação que Deus lhe deu de nascença preservou em seu espírito. E ao estar jovem, Jesus, lá no céu, contemplando a beleza daquela jovem, contemplando o poder que ela já possuía, contemplando as virtudes que existiam em seu coração, conquistando também a confiança de Deus, Jesus e o Pai então resolveram usá-la, que já era, digamos, milênios que Deus tinha esse plano de enviar o seu primogênito a esta terra, para dar uma salvação completa numa obra vicária perfeita, num ministério glorioso nesta terra. Mas ele foi enviando profetas, também gloriosos, cheios de vida, cheios de unção, cheios de poder, para irem, digamos, preparando o caminho do Cristo. E o último profeta, São João Batista, veio mesmo para ser o precursor de Jesus, para abrir as veredas, para que quando Jesus iniciasse o seu ministério, já houvesse um povo com algum preparo para ouvi-lo, atendê-lo e crer nele. Mas chegou o dia, Jesus precisou vir. Nosso Deus não pôde protelar mais, porque infelizmente a humanidade estava descambando para uma perdição total. Eram explorados pelos sacerdotes daquela época, que exigiam deles muito trabalho, muito jejum, muito sacrifício e muito dinheiro. E isso foi tirando a fé dos corações. Eles não tinham mais aquele amor a Deus, aquele temor a Deus, aquele respeito a Deus, porque eram explorados e estavam mesmo rebeldes. Tanto é, irmãos, que por nada um apedrejava o outro. Se colocavam no lugar de juízes. E os sacerdotes da época, infelizmente, estimulavam essa prática. E vejam que é uma coisa absurda. Mesmo nos mandamentos de Moisés está escrito: não matarás. E eles exerciam essa prática achando que estavam fazendo a vontade do profeta Moisés e a vontade de Deus, quando na verdade estavam afastados totalmente das leis de Moisés e de Deus. Então Jesus não podia mais esperar. Ele era o primogênito da criação divina. Foi criado para participar da Trindade excelsa, o primeiro filho, o primeiro santo que Deus criou no céu. Mas precisou deixar das glórias dos céus para vir nascer como homem e dar-se em sacrifício vivo para salvar ao menos os bons,
os humildes e os inocentes. Mas Deus precisava de uma virgem pura, santa, imaculada, que preenchesse todos os requisitos exigidos pelo Espírito Santo de Deus para poder usá-la no milagre extraordinário. Então, quando Deus pôde fazer um milagre e fazer Maria Santíssima nascer sem influência do pecado original, viu que era meio caminho andado. Ele estava seguro que poderia usá-la e ela nunca o decepcionou. Em toda a sua meninice, na juventude, era muito amorosa, trabalhadora, honesta, justa, verdadeira e santa. E glorificava a Deus com os atos nobres de caridade da sua vida. Foi quando Deus então viu que o plano dele poderia se consumar de um modo total, perfeito e completo. Então enviou o arcanjo Gabriel para fazer-lhe a anunciação. E é interessante, irmãos, que ela conversou como um anjo face a face, porque era santíssima. Ela tinha união com o Espírito Santo perfeita. E o arcanjo pôde conversar com ela e dar-lhe a anunciação e fazê-la conhecedora que realmente ela seria ungida pelo Espírito Santo de Deus, conceberia sem o pecado original e daria a luz ao Filho de Deus, ao Cristo, ao Messias, ao Redentor da humanidade. Vejam, uma jovem assumir um compromisso desse, sabendo, irmãos, que ela ia ter que carregar uma cruz muito grande, porque ela era sábia. Ela tinha participação na unção do Espírito Santo de Deus e ela já pôde entender tudo. Mas qual foi a resposta dela? Teve medo? Não. Ficou tímida? Não. Deu provas da fé e do amor a Deus, dizendo: eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Então, irmãos, Deus pôde usá-la de um modo extraordinário. E realmente Jesus foi concebido sem nenhum pecado original, mas nasceu puro, santo, imaculado, inteiramente perfeito, como ele sempre existiu na eternidade com Deus na glória dos céus. E ela então deu a ele todo o seu amparo, toda a sua proteção, toda a sua graça, o seu consolo. Tanto, irmãos, que logo que ele nasceu, ela precisou fugir com o menino para o Egito, uma terra estranha, longínqua, onde não havia parentes, nenhum conhecido lá. Mas o anjo lhe apareceu e disse que Herodes queria matar a Jesus. E foi necessário ela e São José fugirem. Agora, o Egito não era perto. Tiveram que atravessar deserto. Tiveram que viajar de um modo penoso, porque não havia condução como existe hoje. Mas ela não se negou. E foi. Sofreu, mas não negou a fé. Irmãos, e depois que passou o perigo, o anjo mandou eles voltarem a Nazaré da Galileia, onde ela vivia, para que Jesus fosse criado lá, inclusive para cumprir-se uma profecia de Isaías, quando disse: e ele será chamado o Nazareno. Então ela voltou obedecendo às ordens de Deus e em Nazaré criou o menino. Ela foi injuriada, ela foi caluniada, ela foi perseguida por muitos, até mesmo na cidade natal onde ela havia nascido, em Nazaré. Mas continuou sempre santa, pura, imaculada, amorosa, perdoadora e muito caridosa. E seguiu Jesus passo a passo em todos os seus dias. Notem que aos 12 anos, ela e São José levaram Jesus a Jerusalém para uma festa religiosa que existia todo ano. E para lá iam muita gente, milhares de pessoas se locomoviam para lá, para aqueles dias festivos religiosos no templo. E quando terminou a festa, ela voltou com São José. Ela percebeu que o menino não estava no meio do povo.
Então imediatamente voltou com São José até Jerusalém e o encontrou no meio de doutores da lei dando aula. Porque aqueles homens no templo admiraram como um menino desse, com uma sabedoria dessa, e faziam-lhe muita pergunta. E eles respondiam de um modo de dar até instrução aos doutores da lei. E ela, então, admirada, o achou ali e ficou observando os atos dele, feliz por tê-lo achado e feliz por constatar a grande sabedoria que ele já possuía, mesmo quando bem jovem. E depois ela lhe disse: filho, eu estava à sua procura. Ele disse: me convinha permanecer na casa do meu pai, que era justamente o templo de Jerusalém. Mas ela, irmãos, o acompanhou, passo a passo, nunca o abandonou. E mesmo quando, após o batismo no Rio Jordão pelo São João Batista, que Jesus recebeu esse batismo nas águas para poder confirmar esse mandamento de Deus sobre o batismo, e iniciou então o seu ministério com seus grandes milagres. Mas ele precisou, logicamente, chamar os seus auxiliares, foi quando escolheu os 12 apóstolos, e não podia ficar sempre abaixo dos olhos de sua mãe, porque ele atravessava o deserto a pé com seus apóstolos, mesmo que fosse para salvar uma só alma. E pregava no meio da multidão, não só na praia, como também nas montanhas, e realizava milagres extraordinários, e ensinava o Evangelho de um modo claro, dando entendimento àquelas pessoas que criam nele. E a Virgem Maria sempre o acompanhou. Como foi possível, ela estava sempre ao lado dele, para querer consolá-lo, para querer então dar a ele o verdadeiro amor de mãe. Notem, irmãos, que tanto é verdade que no ato da crucificação, ela estava ao pé da cruz. Ela não o abandonou. Sofreu junto com ele aquelas agruras, aqueles tormentos, aquela judiação que fizeram com ele, mas ela, firme na fé, firme na confiança em Deus, firme na fé em seu Filho amado, junto com ele, sofreu ali. Tanto é que ele, antes de expirar, ele disse a São João: filho, eis aí tua mãe. São João estava perto da Virgem Maria. E disse: mãe, eis aí teu filho. Entregando-a aos cuidados do santo apóstolo e dando ao santo apóstolo o ensino que ela seria a mãe dos apóstolos daí para frente. E realmente, irmãos, ela venceu. Porque quando Jesus ressuscitou, ela foi uma das primeiras a vê-lo vitorioso. Retornaram-se ao seu Pai numa ascensão magnífica em seu próprio corpo. E não desanimou, ela continuou na prática do bem e foi mãe dos apóstolos. Durante toda a época em que os apostólicos foram muito perseguidos para poder pregar o nome de Jesus e também dar início à Igreja Apostólica Primitiva, ela os consolava, ela os orientava, ela lhes dava um exemplo de fé, de amor, de coragem, de estímulo e de ânimo. Foi mãe dos santos apóstolos, sofreu com eles e fez de tudo para que a Igreja Apostólica fosse formada de um modo completo, perfeito e total. E quando cumpriu os seus dias, Deus o Pai a arrebatou de espírito, alma e corpo. 15 de agosto. Ela foi assunta ao céu de um modo magnífico e recebeu o seu galardão de Rainha do Céu, de Mãe de todos os santos do céu, de Mãe de todos os filhos de Deus e eterna Mãe de Jesus, o Cristo, o Messias e o Salvador. E foi coroada junto ao trono de Deus, num trono glorioso, como bendita entre todas as mulheres para toda a eternidade. Irmãos, mas não parou por aí, não.
Porque lá do céu até hoje, muito ela vigia em favor da humanidade. Muitos milagres ela sempre fez. Muito cuidou de anjinhos, de criancinhas inocentes. E continuou fazendo milagres em todos os séculos, para que o nome de Jesus não caísse em esquecimento. E para que quando Jesus pudesse voltar e enviar o outro Consolador, e restaurar sua verdadeira igreja apostólica, e enviar o Supremo Pastor que ele havia prometido, que estaria à frente do seu povo nos tempos da regeneração, em todo esse intervalo de tempo, foram quase 2000 anos, e a Virgem Maria fazendo milagres, para garantir que a fé no nome de seu Filho Jesus não caísse no esquecimento. E quando a Santa Vó Rosa nasceu? Vejam, a Virgem Maria tomou conta dela, porque percebeu que aquela menina era uma providência divina, que nasceu dotada de dons, de virtudes e qualidades, para um dia se tornar no Consolador da promessa de Cristo, para que ele pudesse voltar e realizar o seu ministério de glória nestes dias presentes, dando nova e última oportunidade de salvação a todas as criaturas da raça humana, da humanidade. Então ela tomou conta da Santa Vó Rosa, desde que a Santa Vó Rosa nasceu. E a vida da Santa Vó Rosa foi muito atribulada, porque ela sempre foi muito perseguida pelo poder das trevas, que também sempre quis destruí-la. Porque também sabia que ela seria a derrota dos espíritos das trevas, porque ela seria usada por Jesus para dar, junto com ele, a salvação e o consolo a todos os humildes e sinceros no tempo do fim, no tempo da regeneração, que é este tempo em que vivemos. Então, todo o poder do mal sempre se levantou contra a Santa Vó Rosa, desde menina, mas a Virgem Maria amparou. A Virgem Maria dotou a Santa Vó de uma fé extraordinária. A Virgem Maria deu à Santa Vó dons, poderes e virtudes e uma coragem inabalável. Deu força e fé para que a Santa Vó vencesse como ela venceu. Para que a Santa Vó também um dia se tornasse Rainha do Céu, como também ela sempre foi. E também que a Santa Vó Rosa pudesse amar, glorificar e servir e adorar a Jesus, como a Virgem Maria sempre adorou. Deu à Santa Vó Rosa todo o suporte em todos os seus dias. E assim ela fez quando o irmão Aldo nasceu. Que nasceu dotado de dons para ser o último profeta de Deus nesta terra. E a Virgem Maria também o amparou em todos os seus dias. Tanto é que também o irmão Aldo sempre creu muito em Maria Santíssima, sempre devotou a ela uma fé inabalável e sempre confiou no poder dela e sempre recebeu milagres da Virgem Maria em toda a sua existência nesta terra. Então vejam, irmãos, que o ministério dela não se consumou só no passado, quando deu à luz a Jesus naquela estrebaria, numa humildade total. Ela não blasfemou, não resmungou, não achou ruim, mas recebeu tudo como obra de Deus, com fé, amor, alegria e consolo. Inclusive, quando Jesus pôde revelar-se a Santa Vó Rosa, ele disse para ela: eu adoro a minha mãe, porque ela sempre me amparou e ela é meu braço forte. E eu quero que a minha Igreja Apostólica creia nela como Virgem Santíssima, Imaculada, poderosíssima, Rainha do Céu e Mãe de todos os filhos de Deus nesta terra. Então a minha serva deve ir preparando um povo e ensinar esse povo a crer em minha mãe, a adorá-la, amá-la, reverenciá-la e respeitá-la, e crer também no poder dos santos e anjos do reino do céu do meu Pai. Então notem, irmãos, que muitas vezes Jesus, usando o dom da Santa Vó Rosa, dirigindo esta Igreja Apostólica, falando através da Santa Vó Rosa aos outros dois da direção, ele dizia: eu adoro esta minha serva,
assim como eu sempre amei a minha mãe. Porque se eu pude nascer no passado, lá nas terras da Palestina, foi pelos méritos e graça da minha mãe. Porque ela mereceu ser o vaso de honra para que eu pudesse surgir entre os homens santo, puro e poderoso e imaculado. E se eu pude voltar nesses dias para restaurar a minha igreja, eu achei outra mãe, a Santa Vó Rosa, que nunca se negou ao sacrifício para me servir dia e noite na obra profética desta igreja apostólica. Então notem, irmãos, nós festejamos 2 natais de Jesus. O primeiro quando ele nasceu em 25 de dezembro nas terras da Palestina, e o outro quando ele voltou para nós. Porque ele renasceu para nós no novo Natal, também com uma Mãe Santíssima, a Santa Vó Rosa. Então o nosso dever, irmãos, é crer muito, adorar muito a Virgem Maria, agradecê-la muito com os atos nobres de nossa vida pura, consagrada e santificada. E também glorificar a Jesus pela Santa Vó Rosa, que ele nos deu como outro consolador, e pelo santo profeta irmão Aldo, que ele também nos deu para ser o nosso supremo pastor nestes dias. Agora pode dizer, na Bíblia tem tudo isso, irmãos? Na Bíblia, a Virgem Maria é muito conhecida, porque nos evangelhos falam o ministério que ela exerceu, e no Apocalipse também. Porque São João viu no céu uma santa coroada, com 12 estrelas na fronte, tendo nos pés a lua e vestida pelo sol, que realizou na terra um sacrifício grande e foi muito perseguida. São João viu tudo isso no céu. E quem era essa santa? Como vestida do sol? É o espírito dela, que brilha como o sol, porque é poderosíssimo, cheio de virtudes divinas. E por que a lua nos pés? Porque ela tem poder sobre a natureza e sobre toda criatura, e poder também contra o poder do mal para destruí-lo. Então notem, ela está também no Apocalipse e foi vista por São João de um modo perfeito, santíssima, imaculada e poderosíssima, galardoada com coroa de vitória e com um poder enorme em seu espírito, em sua glória, porque é rainha do céu e mãe de Jesus e de todos os santos dos céus e de todos os filhos de Deus. Então creiam na Virgem Maria, irmãos, e quando sentirem necessidade, que estão sofrendo alguma perseguição, clamem por ela. Ela tem todo o poder para acudir, para salvar, para curar e para vivificar a fé nos corações. Certo dia, quando a Santa Vó Rosa exercia o seu ministério ainda no seu corpo físico nesta terra, Jesus toda semana arrebatava a Santa Vó Rosa aos céus e a deixava em companhia da Virgem Maria no seu trono. E depois a Santa Vó Rosa muita coisa nos contava sobre a Virgem Maria, sobre a beleza dela, sobre o poder que ela possui. E certa vez a Santa Vó Rosa estava lá no céu, junto ao trono de Maria Santíssima, e percebeu que a Virgem Maria olhava para a terra. Então a Santa Vó Rosa olhou bem nos olhos da Virgem Maria e com o poder que a Santa Vó também possuía, ela conseguiu ver o que a Virgem Maria estava olhando. E viu que a Virgem Maria estava olhando uma tribo de índios na terra. E havia uma índia guardando um bebezinho recém-nascido numa rede, deitado numa rede. E a Virgem Maria viu quando aquela mãe precisou abandonar por alguns instantes o bebê para ir buscar água no rio. E viu também que naquele ínterim uma cobra venenosa se aproximou para picar e matar a criança. E a Virgem Maria viu tudo e a Santa Vó viu também. Por causa do poder da Virgem Maria e o poder da Vó e o poder de Deus que permitiu a Santa Vó receber essa instrução de um modo prático.
Então a Santa Avó viu, quando a Virgem Maria percebeu o perigo que aquele bebê estava enfrentando, a Virgem Maria só olhou para Deus. Não precisou falar nada, porque o trono dela é ao lado do trono de Jesus e do trono de Deus, lá no céu. Então a Virgem Maria só olhou para Deus e Deus percebeu a intercessão dela, que ela estava pedindo para salvar aquele bebê. E Deus permitiu, não precisou nem falar, só com o olhar. E a Virgem Maria, então, com o seu poder no olhar, olhou com toda a virtude da glória que Deus lhe tinha concedido. E só com o poder dela, aquela cobra desviou e a criança foi salva. E a Santa Avó viu tudo isso, porque estava lá. Vejam, irmãos, o quanto a Virgem Maria batalha até hoje para guardar os inocentes, para salvar os pecadores, para dar alívio aos sofredores. Estamos enfrentando dias difíceis. Todos sabem, de um modo mundial. Mas confiem na Virgem Maria. Orem, peça a sua bênção com fé, com sinceridade, com devoção. Orem também pedindo a bênção da Santa Avó Rosa como consolador. E peçam a graça do irmão Aldo, porque ele é um grande profeta no reino do céu e recebeu de Jesus toda a participação em seu poder, em suas virtudes e em suas glórias, também para perdoar, para curar, para salvar, dar consolo e também prolongar a vida daqueles que Deus queira que ainda exista nesta terra por mais algum tempo para exercer a sua missão de Filho de Deus. Tenham esta fé viva em seus corações, irmãos, porque é esta fé que nos dá força para vencer. Sabendo que a Virgem Maria venceu, que Jesus venceu, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo venceram, nós também podemos vencer, porque eles estão ao nosso lado. O poder deles está à nossa disposição e podemos clamar com fé e sentimos de perto a bênção deles. São milhares de milagres e de testemunhos e cartas que enviam para a sede de nossa igreja, contando os grandes milagres que recebem. Pela fé em nossa doutrina, pela obediência em nossa disciplina, confiando no poder de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham esse estímulo de fé. E conforme a Santa Avó dizia, quem em Deus confiou nunca se enganou. E elas diziam sempre para nós, força, fé e coragem. Tenham essa paz, irmãos, em seus corações e que esses santos de Deus os abençoem. Amém.